Olá, Shalom, sejam todos bem-vindos mais uma vez à Sinagoga de Ponta Grossa. Nesta oportunidade, mais uma vez, falando a respeito do nosso podcast Teshuvah. E hoje, Baruch Hashem, teremos a oportunidade de falar mais um tema muito interessante para o menino, sim, para aquela pessoa que está tentando se aproximar às suas raízes judaicas, né? E que precisa destes conceitos, destes esclarecimentos, para realmente ter um conceito formado de como ele poderá cumprir com a Torá, né? Então, o tema que estaremos debatendo hoje é a idolatria. Como funciona a idolatria no judaísmo e como aplica esta questão da idolatria para o menino, sim. Para falarmos desse tema, hoje, Baruch Hashem, tem a oportunidade de ter ao meu lado o presidente da nossa comunidade de Ponta Grossa, o Benjamin Saitun. Boa noite a todos e vamos ter um bom programa hoje, hein? Uma boa discussão, uma belíssima discussão. Um abraço, Shalom. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Também me acompanha do meu outro lado aqui, também tenho a oportunidade e vamos ter a oportunidade de escutar os comentários interessantíssimos do nosso doutor, o doutor da comunidade, o Eliyahu Ben Israel. Shalom, shalom. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês e espero conseguir contribuir ou somar alguma coisa nessa discussão. Baruch Hashem, né? Então, voltamos aqui, né? O que é idolatria? O que a pessoa que nos acompanha do outro lado entende por idolatria? Porque é muito fácil, né, nós falarmos de idolatria apontando é uma questão que eu vejo muito no cristianismo, né? Que é muito fácil falar de idolatria quando você está do outro lado, falar a respeito da idolatria que está cometendo o grupo que eu não acompanho, né? Mas o que é idolatria mesmo, segundo a Torá, né? Na Torá, nós conhecemos o conceito de idolatria com o nome de Avodat Zarah. Avodat Zarah. Avodah em hebraico é serviço, né? Tanto assim que quando a gente fala que estou trabalhando, né, no hebraico atual, nós falamos que estamos na Avodah, estamos no serviço, né? Então, Avodat Zarah é toda aquela Avodah que está ligada a alguma coisa ruim ou alguma coisa que não presta, né? Zarah, né? Então, no caso, temos os dois polos, Avodat Hashem, Avodat para o sagrado, o serviço para o sagrado, né? Que é o que nós fazemos semanalmente durante o Shabbat, diariamente com as tefilot, com o estudo da Torá, anualmente com as festividades, todos esses momentos que nós marcamos como um encontro com o sagrado para termos essa conexão, para termos esse momento de introspecção, de conexão, de conhecimento de todas essas questões, é Avodat Hashem, né? Um serviço que nós oferecemos para o sagrado. Os sábios nos ensinam, do outro lado, que todo o que nós dedicamos fora que não seja para o sagrado se torna de alguma outra forma, acaba se tornando Avodat Zarah, um serviço às coisas fúteis, um serviço às coisas que não prestam, né? Entre aspas, né? Então, esse é o conceito da Avodat Zarah, né? no judaísmo. Claro, para quem nos acompanha do outro lado, ele vai entender o conceito da idolatria, da Avodat Zarah, como se ajoelhar diante de uma estátua, diante de alguma questão, de alguma imagem, né? Esse é o conceito que a pessoa cria na sua mente de que é a Avodat Zarah, de que é a idolatria. Mas não é, no judaísmo, não é necessário uma imagem, não é necessário uma estátua, não é necessário uma representação física de alguma questão para criar idolatria, sabe? Às vezes a idolatria está tão enraizada na pessoa que ele não precisa de enxergar estas questões e acaba cometendo idolatria no seu coração e na sua mente, né? Mas isso nós vamos falar um pouco para frente no decorrer do podcast. Antes, como sempre, eu gostaria de escutar a definição, o conceito, como vocês entendem o conceito da idolatria, né? No caso do Benjamin Saitun e do Eliyahu. Bom, nós sabemos pelo estudo de Torá que o Eterno, ele abomina a idolatria, abomina. Isso deixa ele muito irado, muito aborrecido com aquela pessoa que seja idólatra. Uhum. Bom, muitas pessoas podem pensar assim, puxa, ele
será se ele é tão fraco que ele não suporta uma concorrência? Sim, uma competição com um outro Deus, né? A pessoa pode, muitas pessoas até chegam a imaginar isso dessa maneira. Sim. Mas a coisa é muito diferente. Olha só, o Eterno, ele é um dos títulos, é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso, ou seja, ele pode tudo que ele queira, ele pode. Então, ele vai temer a concorrência com uma peça de madeira que alguém esculpiu? Sim. Ele vai temer uma estátua que alguém esculpiu com a pedra, ou lá o gesso, ou lá o que for, não importa. Ele vai temer? Ele pode tudo, cara. Então, isso ele não teme, mas não teme mesmo. Ele fica aborrecido, não é por causa dessa... Ele fica aborrecido com o indivíduo que está jogando fora o seu tempo, está jogando fora a sua condição de realmente servir àquele que detém o real e verdadeiro poder. A idolatria, houve durante muito tempo muitas formas de idolatria. Por exemplo, nós vemos no Egito, né? O Egito, o faraó, ele era idolatrado, ele era chamado de Deus Sol, Deus Ra, aquele negócio todo. Então, isso é uma forma de idolatria. A idolatria é quando qualquer pessoa se dedica com a sua alma, com o seu poder, com o seu estudo, se dedica a alguma coisa corporal. Ou seja, a coisa tem corpo. O imperador tem corpo. Os romanos tinham os imperadores deuses, né? Tem corpo. As estátuas têm corpo. Os líderes políticos têm corpo. O Estado, embora o Estado não exista, não existe Estado, existem as pessoas que controlam o Estado, isso existe, essas pessoas existem, então a pessoa que idolatra o Estado está, na realidade, idolatrando aquelas pessoas. E entre eles, normalmente, eles têm um líder, né? Então o Estado tem um líder e a pessoa, aquele cara, ele vai me arrumar uma picanha, vai ser legal pra caramba. Então, a idolatria é tudo aquilo que você dedica o teu tempo e que não tem qualquer utilidade, não tem qualquer poder. Porque ninguém tem poder, só Deus tem poder. Exatamente. A pessoa pode até ter o poder de mandar matar, a pessoa pode até ter o poder de mandar prender, mas esse poder, ele é muito limitado. Essa pessoa que hoje tem o poder, ele possivelmente, amanhã, ele vai estar morto. É como as ervas, a erva daninha. A erva daninha que nasce ali e tal, prejudica a tua plantação, daqui a pouco está morta. Ela acaba. Existem aquelas pessoas que idolatram o dinheiro, existem aquelas pessoas que idolatram os bens, o gado, que idolatra a fazenda, que idolatra o iate, o avião. Não importa, são coisas. O avião, a qualquer momento, cai uma chuva de granizo e destrói o avião. O navio, bate no iceberg, igual o Titanic, afunda. Né? Então, todas as coisas físicas, elas têm um fim, todas. Você pode ter um navio fantástico, daqui a 200 anos esse navio já está todo podre e já afunda. Então, o Eterno, ele é eterno, cara. Ele não teve princípio e não terá fim. Ele é o Eterno. E é Ele quem pode, de fato. Se você se alguém acha que pedindo a uma estátua, me forneça isso, aquilo outro, ou então a um governo, me dê isso, aquilo, todas as idolatrias, nós temos que entender que todas as idolatrias são feitas de maneira tal que alguém vai se beneficiar do teu trabalho, do teu recurso. Então se a pessoa idolatra alguém, esse alguém, ele está sendo idolatrado porque ele quer alguma coisa tua. Ou seja, todo ser humano depende de outros seres humanos. Nenhum ser humano, eu existo, então o dinheiro... Nós estamos dando exemplo outro dia da cornucópia. Não existe cornucópia.
Né? Muito então, interessante essa história, né? Exato. Se alguém dá alguma coisa para alguém, é porque tirou de outra pessoa. Sim. Né? Então, não existe essa coisa de a pessoa achar que idolatrando, servindo, o líder vai me dar não sei o que lá e tal, a pessoa acha que isso existe, é fantasia. O sujeito que seja um líder, ele vai te dar um prato de comida, por quê? Porque ele depende do teu voto hoje. Amanhã ele não precisa mais do teu voto e fala que você se dane. Vai procurar comida em outro lugar. O cara morre de fome. Por quê? Idolatrou a um ser humano. Se você serve a Deus, se você serve a Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu poder, você passa a ter o beneplácito do Eterno, aquele que de verdade, ele tem o poder. Ele tem o poder. Apenas e tão somente ele tem o poder. Então, quando nós servimos ao Eterno, a nossa vida, de fato, muda. E muda muito bem, por sinal. Sim, é exatamente essa questão, né? Às vezes a pessoa, uma questão que é interessante falar a respeito da idolatria, né, que o Senhor falava, é que a idolatria é também um defeito, porque o sagrado ele nos traz a este Olam Hazé, a este mundo presente, e ele nos entrega o presente do tempo, né? E nesse tempo nós temos a oportunidade de fazer coisas, né? Nós viemos a este mundo, a Olam Hazé, a fazer coisas, a termos a oportunidade de criar, de construir, às vezes até de destruir, né? Dependendo da situação, né? O sagrado pede para nós destruirmos, para construirmos, para restaurarmos, para mantermos, né? Então, quando você procura uma solução no mundo físico, que era o que o Senhor falava, né? Quando você procura uma resposta no mundo físico que é limitado, né? O sagrado se sente despreciado, porque ele criou todas essas coisas. Até as criações que o ser humano fez, como o Senhor falava do avião, dos barcos, dos trens, todas essas questões são feitas através de materiais que ele mesmo já colocou no planeta, né? No nosso mundo, né? Então, todas essas questões, ainda assim que nós aperfeiçoemos essas questões para que tenham uma função mais avançada, igual não podem se tornar uma deidade. Não tem como nós adorarmos essas questões, porque simplesmente são criações. A quem nós precisamos procurar para resolvermos os nossos problemas, ou seja, para ter uma resposta, é sempre o sagrado. Ou seja, você não vai, quando o seu telefone estraga, você não procura outro telefone para resolver o problema, você vai na atenção ao cliente, a loja que te vendeu o telefone, ou a um experto que conhece o sistema de como é criado o telefone para resolver o problema, né? Então você não procura outro telefone para resolver o problema do teu telefone velho, sino que procura uma assistência de alguém que sabe como funciona essa construção. Igual nós utilizamos a Torá, porque a Torá é um manual de como funciona o mundo, como funciona o universo que o Sagrado criou, né? E nós tentamos entrar em contato com ele, porque ele é que sabe como as coisas realmente funcionam da sua forma perfeita, né? É o caso, eu sempre falo a respeito do conceito de Jerusalém, né, da cidade santa. O que significa a palavra Jerusalém, né? Jerusalém está formada de duas palavras. Ir, em hebraico, ir é cidade, e Shalem é perfeito, né? A cidade perfeita, né? Mas também pode significar Shalem, vem desse mesmo, é a base do verbo da palavra Shalom, que nós traduzimos como paz, né? Então, às vezes, quando as coisas estão no seu estado perfeito, elas conseguem estar nessa situação pacífica, né? E nós vemos o contrário, né? Que quando a população, os povos, começam a acreditar na idolatria, eles começam a se tornar violentos. Por quê? Porque a resposta dos seus deuses é que quem não acredita em mim
precisa morrer na espada, no fogo, ele precisa se converter à força. E no judaísmo não funciona assim, sabe? É uma questão interessante, porque nós formamos, o judaísmo forma parte do que nós conhecemos como as 3 religiões monoteístas, abraâmica, né? E abraâmicas, né? Então, dentro dessas 3, a única que não preza a conversão forçada das pessoas que não acreditam na nossa religiosidade é o judaísmo. O cristianismo, nós vimos na prática histórica aqui na conquista da América do Sul que funciona assim, se converte à força. Nós, venianos, sim, sabemos que essa questão funciona assim, que os nossos antepassados sofreram a assimilação, sofreram todas aquelas questões, tiveram que abandonar as suas crenças para poder sobreviver. Igual no caso da religião muçulmana, também eles expressam de forma pública os presidentes das nações que se consideram nações islâmicas, né, que se consideram nações que prezam a questão dos muçulmanes, né, ele expressa que quem não se converte deve morrer, né, no caso. Isto, né, então já aconteceu muitas vezes essas questões. No judaísmo não é assim. Quem não quer acreditar no que o Sagrado entregou, nós não precisamos tomar conta da vida deles. Quem toma conta da vida deles é o próprio Sagrado, né? A diferença é grande. Vou fazer um pequeno adendo ali à fala do Benjamin. Com relação à questão do eterno. Por que do eterno, da ira do eterno ante a idolatria? O Eterno cria um ser à sua imagem e semelhança. Uhum. Quando ele criou esse ser à imagem e semelhança, ele não criou a imagem e semelhança do Eterno nas representações artísticas. Aí fizeram só a engenharia reversa. Se o ser humano é criado à imagem e semelhança do Eterno, o Eterno é um indivíduo antropomórfico. Uhum. E ele é retratado como um homem. Sim. De barbas longas, nas pinturas renascentistas, as pessoas limitaram e colocaram o Eterno e deram forma para o Eterno. Porque isso foi simplesmente engenharia reversa, um raciocínio curto, e ninguém, ou não se colocou que o que de nós parece com o Eterno é a nossa alma, a nossa natureza divina. A nossa alma é divina. E o Eterno nos criou semelhantes a Ele e nos deu essa natureza divina. E nos deu uma segunda coisa que tem um peso maravilhoso, gigantesco, que chama livre-arbítrio. Ele criou um ser parecido com as características dele e com livre-arbítrio. Isso é um ser maravilhoso. Uhum. E esse ser privilegiado, né? Privilegiado, porque ele está num nível acima dos anjos. Os anjos eles vivem muito perto do Eterno e eles não têm livre-arbítrio. Eles obedecem ao Eterno e cumprem os seus mandos. Eles são seus auxiliares, são seus ajudantes de ordem e não têm vontade própria. Sim. Não têm livre-arbítrio. Eles têm missões. Eles têm missões e obedecem e ajudam o Eterno nos seus trabalhos. Uhum. E aí vem o ser humano que vem com essa característica e dentro dele, a Torá não está no mundo, a Torá está dentro do nosso DNA, está dentro daquilo, da nossa natureza. E se você se alinha ao Eterno, se você ouve os preceitos que o Eterno nos coloca, não é para nos limitar, é para que os preceitos do Eterno nos potencializam e não nos limitam. Você seguir esses preceitos vão fazer com que você vá muito mais longe do que se você os negar. E aí, esse é um adendo que eu faço à fala do... Mas é isso mesmo, muitas pessoas acreditam. E mais uma colocação. Eu não sou da geração dos jogos. A geração videogame. A geração digital, a geração dos meus filhos. Mas a geração digital, a geração dos jogos, o jogo e o digital ele não começou agora. Sim. Quem acha que jogo e que o digital e que a lógica cerebral do digital e do jogo começou agora, não entendeu nada. Qual que é o jogo? Eu vou te vender um jogo. Nesse jogo, você é filho do rei, filho do dono de tudo. E nesse jogo, se você fizer cumpriu aquilo para qual você foi criado,
tudo vai fluir de modo maravilhoso. Alguém compra esse jogo? Não. Qual que é o jogo que vende? Não tem graça, né? Não tem graça. Qual que é o jogo que vende? O jogo que tem muitos personagens. E você vai tendo personagens. Eu não vou citar o nome, mas você pega uma religião que pode ter uma fachada, não, eu sou monoteísta, eu sou abertamente politeísta. O que ela tem? Ela tem diversos players. Ela tem os antagonistas, os protagonistas, ele tem secundários, figurantes, ele tem os figurantes, eles vão colocando. E aí eles vão fazendo, foram pegando. Aqui tem, nessa determinada religião, você tem o Deus, mas daí você tem um segundo, e aí você tem uma série de outros que tem uma série de atribuições. E os anjos? Os anjos também eles têm atribuição. Vamos rezar para eles também. E os anjos maus? Os anjos maus eles são tão fortes quanto o Deus maior. Mas não foi o Deus maior que fez tudo isso, não. Mas eles também ele se rebelou e acha que ele pode. Sim. E aí você criou isso. O que é? Isso é perfeitamente um jogo. Exatamente. E esse jogo ele tem em si, ele é excitante porque ele tem personagens que entram, que saem. E esse poder é jogado, e você tem liberdade para jogar com esses poderes. E aí você pode criar regras no jogo, porque o jogo está sendo jogado, mas à medida que você vai ganhando pontos nesse jogo, você pode criar tudo. Você cria franquias e mais franquias desse jogo. A origem disso é mitologia grega. Sim, o grego fez muito isso. Antes do grego, na Babilônia, já se fazia isso. O próprio Abraão, ele lutou contra essa questão. Lá na Mesopotâmia, já era filho de um dono de uma loja que vendia estátuas, fabricava, já teve um BO dele com o pai dele, já no começo. Porque esse é um jogo que a humanidade joga desde a era pré-diluviana. Sim. A humanidade sempre gostou de jogar esse jogo da transgressão. Você inventa os personagens. Mas é uma coisa muito humana. É um jogo dos seres humanos criar personagens, e é mais antigo que você possa imaginar. Sim. Se você imagine esses meninos que jogam esses videogames, esses games, esses jogos, essas coisas cheias de personagens. Nossa, isso aí é o último grito da moda. Não é. Isso é a tradução de tudo aquilo para a eletrônica. E o que você faz? Esse jogo ele serve a tudo. Eu quero criar uma religião de Estado. Que religião que eu vou criar? Eu vou criar uma religião que eu consiga adaptar e colocar essa religião de um modo flexível, porque ela tem que ser, ela tem que ser. E as pessoas não podem ser de outra religião, tem que ser daquela. Aonde eu vou? Não, ela tem que sentir ser identificada. Eu implanto a religião, o povo dessa área aqui tem um Deus pagão. Eu faço aquele proselitismo religioso, aquele sincretismo, desculpa, não é proselitismo, aquele sincretismo. Como aconteceu no Brasil. Sim. O São Jorge virou Ogum, e assim você dá aquela adaptada, você coloca todo mundo no jogo. Coloca um pouco por trás, né? Mas ainda fica ali a questão. Você coloca todo mundo no jogo, você só muda o nome dos personagens. É como se eu trouxesse um jogo do Japão para cá e o nome dos personagens fosse difícil pronúncia no português. Sim. Ou levasse do Brasil para o Japão e eles não conseguissem pronunciar o nome, você renomeia. Exato. Renomeia os personagens e ele continua sendo jogado dentro daquela lógica. E por quê? Porque ele é um jogo muito bem pensado. Exatamente. A engenharia do jogo, hoje moderna, do videogame, é a mesma engenharia da idolatria. Exatamente. É muito simples. E isso está ligado à engenharia do cérebro humano. Como o cérebro humano se excita, porque o ser humano é um jogador. Ele joga no jogo de azar, ele está pensando no esporte, ele gosta, ele é competitivo. Sim. Ele gosta dessas coisas estratificadas, que você tem essa liberdade de ir e vir e jogar com esses personagens todos. Sim. Você pode botar para cá, para lá. Eu posso ser dessa religião, mas meu santo de devoção é esse, o meu
orixá é aquele, o meu, eu sou dessa religião, mas eu vou no Seixo Noie, porque lá tem um negócio legal, mas daí eu venho para cá, eu vou no terreiro, porque tem mais não sei o quê. O brasileiro é o papa do sincretismo, porque aqui tem todas as tendências, de todos os lugares do mundo, veio do Oriente, Ocidente, aqui tem muitos povos, e aqui você pode ver, isso está muito dentro do nosso jeito. Sim, jogar, da cultura nossa, jogar todos esses jogos, mas isso não tem muito pouco a ver com fé. Sim. Tem muito a ver com jogo, tem muito a ver com pertencimento a grupo. Por isso que é um pensamento muito adolescente. Sim. O adolescente gosta de pertencer a grupos, e esse tipo de visão de mundo é muito assim. E se você procurar um pouco mais de fé, você vai encontrar fé em algumas religiões, mais nos leigos e menos nos clérigos, nas pessoas que ensinam. Porque eles mesmos acreditam muito pouco naquilo que eles ensinam. Eles sabem que eles vivem daquilo. Exatamente. Olha só, a regra verdadeira, ela se encontra em Torá, em Tanar, os profetas, aquela coisa toda. Então, ali está a regra verdadeira do jogo verdadeiro. Ali está a regra do jogo verdadeiro. Aí, a pessoa, nós temos a liberdade de estudar Torá, Taná ou não. Nós temos o livre-arbítrio, você falou. Nós temos o livre-arbítrio. Nós não somos anjos. Nós temos o livre-arbítrio. Quando nós escolhemos aquilo que vai nos fazer bem, aí o próprio Eterno, ele vê e abençoa você, ele te eleva espiritualmente, porque você está fazendo aquilo que ele espera que você venha fazer. Puxa, aquele cara está agindo correto, que legal, gostei dele, achei ele bacana. Pensaria assim, né? Eu não sei como é que o Eterno fala, enfim, mas seria a gente... É uma interpretação. É interpretação, para a nossa mente limitada tem que fazer isso. Sim. Bom, então, quando nós fazemos isso, o Eterno diz, puxa, que cara legal, vou dar um apoio para esse cara. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que ele determinou que eu faça, porque aquilo que ele determinou que eu faça, ou aquilo que ele determinou que eu não faça, são coisas que, se eu fizer o que ele determinou que eu faça, e se eu não fizer o que ele determinou que eu não fizesse, então, aí eu vou estar fazendo, antes de tudo, antes de qualquer coisa, bem para mim mesmo. Eu sou o objeto daquele bem que eu faço ou daquele mal que eu não faço. Sim. Eu sou o próprio objeto. Eu sou aquele que vai receber a vantagem dessas ações. Bom, então, aí nós temos o outro lado. O outro lado é o seguinte. O sujeito vai querer adorar aquele ídolo. Não, esse ídolo é bacana, ele vai me arrumar isso, aquilo outro, ele vai resolver a minha vida. O Eterno olha assim e fala, tá bom, confia nele, vai fundo, tá com você, é com você que tá. Então, o que você fizer, que ele fizer de bem para você, aproveite. Só que dentro desse que você está colocando, essa semana, a leitura da Torá, da Paraxá dessa semana, dizia mais ou menos assim, que você não precisa mandar buscar a Torá no firmamento, no mais alto dos céus, não precisa buscar no alto mar, nos confins do mar. Olhe para dentro de você. Para você encontrar o Eterno, é só você instalar as configurações. Hoje eu estou eletrônico, hoje eu estou tecnológico. Sim. Mas é importante. Aperte uma tecla dentro de você que diz assim: vai buscar suas configurações de fábrica. Você tem configuração de fábrica, todos nós temos. Nas nossas configurações de fábrica está lá o Eterno. Está lá o Deus único. Realmente. Está na nossa configuração de fábrica. Não precisa alguém vir te mostrar. Se você olhar para dentro de você, ele está lá.
A Torá está lá. Vai descobrir isso sozinho. Eu sou um outro. Eu acho que ele me deu uma cutucada, ele me deu um pedala Robinho, assim, fez eu acordei. Mas está nas nossas configurações de fábrica. Você pode. É só você resetar e voltar ao normal. Realmente o conceito da Neshama, o conceito da alma. Nós na Selichot temos uma reza que fala assim: a Neshama lach ve'aguf ba'alach, ou seja, a alma te pertence e o corpo é teu, né? Então a Neshama, essa alma que nós falamos no judaísmo, né, e em todas as religiões, não é uma questão que pertence a nós, sino que é um presente que o Sagrado nos entrega, que Ele nos dá para nós utilizarmos neste mundo e prestarmos contas no final da nossa vida, no dia do julgamento, né? Então é interessante que o Senhor falava a respeito da tecnologia, né? E acho muito interessante. Mas antes também falar a respeito das culturas antigas, porque como o Senhor falava, o Shelomo Amelech, né? O rei Shelomo, ele falou alguma vez, se mal não me lembro, que dentro do que está debaixo dos céus e que está por cima da terra, não existe nada novo, né? Ou seja, não existe moda, né? Então a questão é a seguinte: as coisas vão se atualizando, mas é a mesma, sempre vai ser o produto, a base do produto sempre vai ser a mesma, o que vai mudar um pouco a apresentação. Se muda tudo para não se mudar nada. Isso, exatamente, né? Então, qual que é a questão com o videogame, né? Nos tempos antigos, e nós, nos nossos dias, também temos um dos grandes padres da psicoanálise. Ele fala que a pessoa, o indivíduo, ele pode dividir a sua capacidade do seu consciente em pelo menos 7 porções, né? Mas existem umas básicas, que é a persona, né? Ele fala da persona, que é o rosto, a atitude que nós tomamos e que nós demonstramos às pessoas, que é essa que nós conseguimos modular, que nós conseguimos configurar, né? De acordo com a situação, de acordo com a pessoa, eu mostro um rosto para aquela pessoa, né? Se é uma pessoa que eu gosto, eu mostro o meu melhor rosto. Se é uma pessoa que eu não gosto, eu tento me afastar, mostro um rosto mais afastado, né? Então essas questões nós conseguimos modular através da persona, é o nome que leva essa entidade de nós mesmos como indivíduo. Dali tem outra entidade desse mesmo análise psicoanálise, né? Que é a sombra, né? Que é aquela questão que nós tentamos reprimir, que está ali dentro da nossa personalidade, mas que sempre tentamos reprimir, mas é a pessoa que realmente está ali, sabe? Ou seja, os nossos sentimentos, aquela coisa natural, né? Tipo assim, como quando uma criança cai e dá um tombo, né? A persona, ela não vai dar risada, mas a sombra, ela dá risada, porque é engraçado para ela ver uma pessoa caindo, né? Dando um tombo, né? Essa nós não conseguimos configurar, só conseguimos frear ela, né? E dali existem os outros 7 que chamam de arquetipos. Não sei se arquétipos, né? Então existe o mago, existe o guerreiro, existe o rei, existe o herói, existe o soldado, né? Então esses 7 arquétipos existem na nossa atualidade, né? As pessoas tomam, de alguma ou outra forma, tomam esses arquétipos, né? E os videogames estão basados em isso, em se identificar com alguma questão. Mas, como o Benjamin Saitun falava, isso vem de muito tempo para trás, né? Na religião hindu, na religião grega, na religião romana, Mesopotâmia. Sim, em todas essas questões, todos esses deuses, eles representavam uma expressão da identidade da pessoa. Se a pessoa gostava do mar, tinha o Poseidon. Se a pessoa gostava dos céus e ela se queria adentrar em uma questão mais etérea, ou seja, de uma questão mais por cima, falava de Zeus, né? Se a pessoa gostava das coisas mais ocultas, das coisas mais perigosas, né, ele gostava mais de Hades, né? Então, nos nossos tempos também, nos videogames tem essas mesmas expressões. Tanto assim que existe um videogame muito famoso que é God of Wars,
o deus da guerra, né, que fala a respeito de Kratos, né, que é uma personagem da cultura grega, que ele lutava contra os deuses, um ser humano que tinha a oportunidade de lutar contra os deuses, né? Então essa questão de que dá esse sentimento à pessoa, eu também posso lutar contra os deuses, ou eu também posso me tornar que nem os deuses. Sabe qual que é o problema da idolatria? Que eu acho que é o segredo e a parte importante do que eu queria chegar neste podcast, é que no final das contas a idolatria é uma representação dessa questão que eu falava no começo, da sombra. A idolatria é uma porção de nós que nós colocamos um atributo em uma coisa alheia ao nosso corpo, alheia à nossa entidade, né? Então eu enxergo esse mérito, essa coisa boa ou essa coisa ruim em uma coisa externa, e eu adoro isso, sabe? Se torna como uma questão egoísta, uma questão egocêntrica, né? De ver essas qualidades nessa outra entidade, mas que realmente estou adorando é a eu mesmo, sabe? No final, quem estou rendendo essa adoração é a eu mesmo. Por essa mesma questão que o doutor falava, de se sentir identificado. Eu gosto de Poseidão porque ele era o intermédio entre Hades e Zeus, né? Eu gosto de Zeus porque ele era mais forte, ele estava lá no Olimpo e tal, aquela questão, né? Então, muitas vezes nós também tomamos essas condutas. E uma coisa importantíssima do que o Eliyahu estava falando é a respeito da tecnologia, porque a tecnologia tem a capacidade de, mais uma vez, atualizar a idolatria em uma apresentação nova, né? A mesma questão dos tempos antigos, né? Da árvore que nós falamos nas parashot passadas, né? Da Aserá, de todas aquelas Asterot, né? De todas aquelas questões que eram ídolos, né? As questões de pedra, as questões de ouro, né? Todas as estátuas, né? Agora vem uma nova apresentação que parece menos ofensiva, que parece menos mais infantil. Sim, que não delicado. Que parece até que não é idolatria, mas às vezes, mais uma vez, voltando no começo do que eu falava, quando você dedica o seu tempo, que é um presente que o Sagrado nos entregou, né, para coisas fúteis que não têm um valor, né, você acaba de uma ou outra forma chegando nesse ponto de Abodat Zará, ou seja, você acaba chegando de uma ou outra forma à idolatria, né? Então é quando chegamos nesses pontos. Nos tempos contemporâneos, né? Isso acontecia muito com as mulheres que acompanhavam os dramas, as novelas na rádio. Elas, ainda que não enxergavam nada em uma tela, ou seja, elas não viam as personagens brigando, não viam as personagens se beijando, fazendo qualquer coisa que as novelas são feitas nas novelas, elas tomavam as atitudes da novela, sabe? Era uma questão interessante, né? Então, entre as velhas, elas brigavam como se fossem as personagens da novela. E nos nossos tempos também, nós vemos isso nos filhos, né? Que eles se tornam como se estivessem jogando videogame na vida real. Não, eu sou o Kratos. Não, eu sou não sei quem. Eu sou o Mario, eu sou o Sonic, eu sou não sei o quem, né? Então, isso é perigoso, né? É perigoso, ainda que pareça inofensivo, né? Agora, mais uma vez, eu não estou falando... Você está exercitando uma idolatria. Sim, eu não estou falando que você vai tirar o telefone do seu filho, que vai tirar o videogame do seu filho. Não é isso que estou falando, né? É que você tem que informar a seu filho como essas questões funcionam, né? Porque mais uma vez podemos utilizar um exemplo de Abraham Avinu, né? A Torá e os sábios nos falam que Abraham Avinu tinha conhecimento da leitura astral, né? Do que nós conhecemos como astrologia, né? Ele tinha esse conhecimento. Quando o Sagrado falou para ele, olhe ao céu e conta as estrelas, era porque ele tinha a capacidade de, olhando as estrelas, saber mais ou menos como funcionava o futuro, né? O destino, entre aspas. O destino não é uma questão que nós falamos muito no judaísmo. De fato, a palavra destino
vem de uma deusa, de uma deidade, né? Então não costumamos a falar do destino no judaísmo, né? Mas enfim, ele conhecia através das estrelas, ele conseguia prever o futuro, né? Então, mas os sábios nos falam que essa era uma questão que ele aprendeu da sua cultura, da cultura idólatra. Só que ele conseguia mudar essas questões que estavam baseadas na idolatria para uma coisa que funcionava para o judaísmo, para se entender com o sagrado. Então não é que, tipo assim, não é que nós vamos agora tirar o telefone do bolso, vamos quebrar porque eu falei aqui que os aparelhos eletrônicos são uma forma de idolatria. Não, porque nós hoje estamos apresentando este podcast para vocês utilizando uma quantidade de aparelhos eletrônicos que servem para também divulgar essa informação, né? Então não é tanto a ferramenta, porque a madeira com que se fazia a estátua, o ouro com que se fazia o ídolo, não era o ídolo. Mais uma vez, o ídolo era a persona. O ídolo era aquela questão que eu colocava nesse pedaço de material que representava uma questão interna minha que eu queria adorar, que eu sinto que merece adoração das minhas qualidades ou dos meus defeitos. Então, eu queria trazer um tema aqui para discussão. Quando dentro do judaísmo se fala em idolatria, se fala que se prostram diante de ídolos. Sim. E tal, existem religiões que dizem não, mas minha religião a gente venera. Sim. Venera essa entidade, não é idolatria. Venera vem de Vênus, né? Isso é uma veneração. Sim, é uma demonstração de respeito. Só uma reverência. Sim. Mas na prática, o que digamos, a justificativa do teólogo, do clérigo, ele diz não, mas isso não existe idolatria. Mas as pessoas se prostram diante daquele ídolo. E aí, daí já traz aquele exemplo para os judaísmos. Mas vocês e a Torá? Qual que é a relação entre você e a Torá, entre você e a Menorá, entre você e os símbolos, né, do Templo de Jerusalém? E aí tem essa tendência de contrapor, de comparar o judaísmo e com algumas outras religiões que têm seus símbolos, seus marcos, seus ícones, e o judaísmo e os seus ícones. Sim. Com relação à Torá, com relação ao grande templo, com relação ao tzitzit, ao tefilim, as peças que compunham o templo. Sim. E mesmo ao desejo que o templo volte a funcionar, ao serviço do templo. E é o contraponto que as pessoas que professam religiões diversas do judaísmo trazem esse questionamento. Sim. E aí os rabinos dizem que colocam isso aqui como realmente é. Eu vou deixar você falar um pouquinho sobre isso. Sim, então deixa eu só fazer um pequeno adendo aqui. O Benjamin falar. A Torá, ela diz o seguinte: o Eterno disse que aquelas pessoas que levarem outras à idolatria, elas merecem morrer. Não é isso que ele fala? Exatamente isso. No caso do falso profeta é falado. Exatamente, o falso profeta, aquele que leva as pessoas para o mal, para a idolatria, enfim. Agora, o Eterno, ele é de uma grandiosidade, uma bondade imensa, infinita. Infinita porque ele é infinito. Agora você imagina o que ele faz com aquela pessoa que traz os outros para a Torá. Entendeu? Sim. Porque ele fica aborrecido com aquela pessoa o falso profeta, que leva as pessoas para o mal. Fica muito aborrecido. E essa pessoa merece morrer. Agora, aquela pessoa que leva os outros para o bem, o que essa pessoa merece por parte do Eterno, que tem um amor infinito? Aí nós caímos naquele ponto que é o seguinte: aquelas pessoas que levam as outras pessoas, hoje outras pessoas à idolatria, mesmo que inconscientemente, porque normalmente as pessoas não têm consciência dessas coisas, acham que não, é o que você falou, é apenas veneração. É apenas veneração, nós não adoramos, nós veneramos.
Ora, peraí, venerare, verbo venerare, em latim, vem de Vênus, ou seja, adoração a deusa Vênus, é venerar. Então, a pessoa está venerando, não está adorando? É claro que está adorando. Sim. Isso aí não tem dúvida. Então, nós precisamos ter consciência de que aquilo que nós fazemos para levar outras pessoas para conhecerem Torá, nós os benenos sim, né? Eu vim conhecer Torá há muito pouco tempo, né? Então, quando nós fazemos assim levamos Torá a outras pessoas que não conhecem, né? Que nós permitimos a essas pessoas que já desde jovens consigam desenvolver o conhecimento de Torá, olha o que nós merecemos por parte do Eterno. É isso que eu quero dizer. Então, no caso da questão de que o Eliyahu nos trouxe, né? E o que o Mário estava apoiando, né? Então, a pessoa que fala que venera e não adora é como aquele que fala: eu não tomo água, eu bebo, né? Eu bebo água, né? É a mesma questão, né? No final se torna a mesma questão. O que acontece no judaísmo, né? Eu fumo, mas não trago. Sim, nós não nos postramos diante de nenhuma ferramenta, nenhum instrumento dos que nós utilizamos no serviço religioso, nem diante da Torá, ou seja, nós nos prostramos diante da Torá, nós nos prostramos diante do Sidur, diante do Talit, do Tefilim. Às vezes que nós fazemos a reverência, fazemos sempre orientados ao nascer do sol, né? ao leste. Ao leste, né? Que é exatamente onde deveria estar ubicado o Sefer Torah, por isso que a gente faz as reverências para lá, né? Porque lá era que o sagrado decidiu colocar seu nome, né? Ele falou assim, em Bereshit ele fala assim: e aqui vocês me servirão, né? Em Bet-El, aqui é onde vou estabelecer o meu nome, né? Ali é por isso que nós temos a oportunidade de fazer a reverência para lá, né? Mas adoração, a gente não faz adoração porque nós conseguimos entender a diferença entre adorar e respeitar, que já não é a mesma coisa que adorar e venerar, né? Nós respeitamos sim as coisas que utilizamos no nosso serviço religioso, nós respeitamos a Torá, tanto assim que quando encostamos nela, beijamos o tzitzit, né? Nós, quando cai a kippah, beijamos a kippah. Nós, quando estamos na reza, existe a reza do Shema, temos o tzitzit, também beijamos em uma porção do Shema, beijamos o tzitzit. Mas nós não adoramos essas questões. Isso é simplesmente uma demonstração de respeito à santidade que tem essa ferramenta que o sagrado nos entrega. A nossa adoração sempre está ligada ao sagrado, né? Que é a diferença entre o judaísmo e as outras duas religiões monoteístas, né? Entre aspas, que é o seguinte: nós escutamos muito nas outras religiões, pelo menos no cristianismo, né? Vamos abençoar a comida, né? Vamos a dar a bênção para a comida. No judaísmo não funciona assim. Nós não abençoamos a comida. Nós abençoamos o sagrado porque ele nos permite consumir a comida, né? E depois de comer, nós abençoamos porque permitiu. Porque ele permite que nós pudéssemos. Exatamente. Então, você vê que no chip, na mente da pessoa que faz estas questões, né, a idolatria se afasta pela mesma questão de que ele já consegue entender esses conceitos. Quando nós fazemos uma berachá, por alguma questão, porque existem as berachot que são para momentos circunstanciais, tipo assim, quando escutamos um trombão, né? Quando enxergamos um raio, quando escutamos a chuva, quando enxergamos o arco-íris, né? O arco celestial, né? Para todos esses acontecimentos naturais existem bênçãos. Mas nós não estamos abençoando o fenômeno natural, nós estamos abençoando o sagrado porque nos permite ver esses fenômenos naturais, sobretudo esses que estão ligados com a chuva, né? Porque lembrando que a chuva foi o decreto negativo contra a geração do Mabu, contra a geração do dilúvio, né? Então, quando nós enxergamos o arco celestial, gostamos de falar no judaísmo arco celestial porque arco-íris faz referência também a uma deidade egípcia, né? Que é Íris, né? Então, nós normalmente acostumamos falar arco celestial, né?
é porque ele é o pacto, a demonstração do pacto que Hashem, o sagrado, fez com Noah, para ele saber que o mundo não seria mais destruído através da chuva. O nome seria melhor Arco da Promessa. Isso. Então, nós, cada vez que enxergamos esse arco, temos a oportunidade de recitar essa bênção. Mas a bênção não é para abençoar o arco, né? A bênção é para abençoar o sagrado, que nos dá a oportunidade de lembrarmos que ele não nos destruirá mais com a chuva, né? Que é a diferença. E isso está ligado muito com a geração do Mabu, que o Senhor falava, né? O doutor falava a respeito da geração prévia ao dilúvio, né? Que passaram 10 gerações. O que acontece é que foram bastantes anos, porque os homens, os seres humanos viviam mais tempo nessa época, segundo a Torá, né? Mas foram 10 gerações o que passaram de Adão até Noah, né? Então, é interessante que em 10 gerações a descomposição foi tão grande, e isto é uma questão muito interessante, porque se você fosse fazer a somatória, né, a contagem, muitos dos que estavam no começo ainda enxergaram o final, porque se existiam pessoas que chegavam aos 700, 800 anos, para quando chegava o momento do Mabu, eles ainda estavam vivos, né? E eles tinham escutado as palavras de Adão, do como era para cumprir os mandamentos do sagrado através da Torá oral, né? Mas essa parte natural do homem, disso que falávamos, né, de procurar adorar ele mesmo, mas utilizando uma ferramenta externa, né, era tão grande que aconteceu o dilúvio por questão disso, por nós acreditarmos que temos a capacidade de adorarmos nós mesmos. Porque, mais uma vez, voltando no começo, a idolatria não é ao ídolo. A idolatria no final vai ser você que vai pagar contas. O sagrado não vai vir a destruir o ídolo, né? Que se aconteceu em Mitzrayim, porque o nosso povo foi oprimido por causa desses ídolos. Por isso foi que ele atacou os ídolos. Mas nos nossos tempos atuais não são atacados os ídolos, porque quem precisa fazer o pagamento desses atos de idolatria são as pessoas que adoram esse ídolo, só procurando isso que eu falava no começo, né? O criador do ídolo, na realidade, ele está colocando ali no ídolo alguma coisa sua. Sim. Então, aquela pessoa que comprou aquele ídolo, adquiriu de alguma forma, então está olhando aquele ídolo, quando ele está adorando aquele ídolo, na realidade ele está adorando o autor. Sim. O autor. E como você falou também, naquela característica específica daquele ídolo, por exemplo, o ídolo ele faz milagres aos olhos, né? Então o cara que está com meio problema dos olhos e tal, ele vai lá no ídolo, dá um jeitinho na minha vista que está ruim e tal. Então ele está adorando na realidade aquele ídolo, mas ele está adorando a característica dele no ídolo. É exatamente o que você falou. Exatamente. O idólatra, ele está adorando a si mesmo, sempre. Aquela pessoa que realmente ama e teme o eterno, essa pessoa, ela está fora de si, ela não está adorando a si mesma, está adorando alguém fora dela mesma, que é o eterno. Ao mesmo tempo que o eterno ele está em tudo, ele é tudo, também nós, indivíduos, nós humanos, quando adoramos ao eterno, nós estamos adorando alguém fora de nós mesmos. Sim. Ou seja, nós estamos saindo de nós mesmos. E isso, quando nós fazemos isso, é um exercício muito importante de respeito àquele ser que tudo pode, que tudo tem, que tudo faz. Sim. Então, nós, demonstrando esse respeito a ele, nós estamos realmente, eu não vou dizer comprando, mas nós estamos trazendo a simpatia dele, sim, a alegria dele para conosco. Exatamente, né? E para irmos finalizando, eu queria acompanhar o pensamento do Eliyahu, né? Porque falei que tem a natureza no homem de ele enxergar as suas qualidades e seus defeitos e tentar levar a questões externas essas qualidades e esses defeitos
para adorá-los, né? Mas também Eliyahu falou que o ser humano no seu setup, né? Na sua configuração de fábrica, né? Ele tem como acessar a Torá, como acessar o sagrado, né? Que foi o que aconteceu com o nosso pai Abraham Avinu, né? Que ele, quando estava sozinho, foi que ele teve a oportunidade de enxergar o sagrado, né? Ele não precisou de ter um mestre, de ter alguma questão. Ele simplesmente, com um exercício de enxergar todas as questões da criação, ele conseguiu entender estas questões e conseguiu acessar essa dimensão. Então, nós também temos a oportunidade de acessar essa dimensão, entendendo que o Criador, ele tem a oportunidade de nos abençoar só através de nós reconhecermos Ele, né? Então, se nós não conseguimos reconhecer Ele, então no final não vamos a poder levar um serviço para Ele, né? Então a pergunta fica, então, como nos afastarmos da idolatria, né? Como o Beneano sim consegue se afastar da idolatria? Então não existe melhor remédio para a idolatria que Avodat Hashem, né? O serviço ao sagrado, né? Então, quando nós conseguimos enxergar o sagrado na nossa vida, na nossa frente, né? Nós conseguimos evitar a idolatria, que foi o que o próprio Eliyahu falava, né? Que o pai de Abraão era fabricante de ídolos, mas quando Abraão tinha que vender um ídolo, ele não enxergava o ídolo, nem enxergava a outra deidade, que era o dinheiro, porque eles ganhavam dinheiro disso, né? Eles tiravam um recurso daquela questão. Então Abraão não visava isso, ele visava o que o Benjamim Saistun estava falando: quem consegue tirar da idolatria alguma outra pessoa tem um mérito muito grande, né? Porque ele consegue fazer que a conexão interna, que era para ser uma configuração de fábrica da pessoa, mas por questões de contaminação se perdeu, ela volta de novo, esse elo, essa luz que vem do sagrado, para nós tenha mais uma vez a oportunidade de ter um reflexo em nós. Abraão, ele montava a sua barraca num cruzamento, ou seja, vinha pessoas de norte, sul, leste e oeste, passava por ali, e ele aproveitava isso para tirar da idolatria as pessoas. O idólatra, ele idolatra tanto por amor quanto por medo, da mesma Sim. forma que nós adoramos o Eterno, por amor e por medo dele, por temor. Então o idólatra também faz isso. Só que aquela pessoa que criou a idolatria, aqueles que dão prosseguimento à idolatria, promovendo naquelas pessoas o amor ao ídolo e o temor ao ídolo, essas pessoas, são aquelas pessoas que merecem a morte. E aquelas pessoas, e conscientemente ou não, adoram aquele ídolo, amando e temendo aquele ídolo, também essas pessoas acabam, por contaminação, foram contaminadas, acabam por também merecerem a morte. Sim, que é o caso dos governos, como no caso do governo nazi, né, nacional socialista, né, e muitos governos comunistas, que a pessoa que toma a direção desses governos se torna um faraó, né? Lembrando que faraó era uma deidade para os egípcios, né? Então eles acabam tendo isso que o senhor falava no começo, é bastante interessante. Às vezes oculta o Estado, né? Sim, às vezes o Estado se sente na capacidade de assassinar pessoas, né? E eles fazem, né? Eles têm não têm o direito, mas eles fazem assassinar. Porque eles se sentem deuses. Sim, porque eles se sentem deuses, mas a cobrança ela vem, né? Nós vemos no caso do próprio Hitler, né? A Europa viveu isso, aqui no Brasil teve isso no varguismo, o pensamento tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. A gente hoje atualmente, Giovanni Gentile. Giovanni Gentile foi o filósofo italiano que criou o fascismo. Por que ele criou o fascismo? Ele criou o fascismo porque eles perceberam que a Revolução de 1917 ela não tinha futuro. Por quê? Porque não tinha produção. Imagina, você topa você trabalhar e dividir o teu salário com o teu vizinho que não trabalha?
Não. Você topa? Não topa. Legal, Voluntariamente né? nunca. Né? Ninguém é maluco, cara. Ninguém é maluco de fazer isso. Então, o Giovanni Gentile, ele, percebendo isso, ele criou o nazismo. O nazismo, o fascismo, o nazismo é a mesma coisa. É a mesma questão, só que... É a mesma coisa. É que Primeiro Mussolini, foi o fascismo. Exatamente. Sim. Primeiro veio o fascismo. O Mussolini, ele era comunista. Ele tinha jornal e tudo. Hitler também. Sim. Então, tanto que o partido de Hitler era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Né? Então, aí Giovanni Gentile criou uma forma econômica de você conduzir uma ditadura, né? Com o Estado Porque forte? o Estado forte é igual a ditadura, é a mesma coisa. Sim, O Estado é fortíssimo, então é uma ditadura, e ninguém pode pensar diferente. Nós- Então, ele que falou essas palavras que você disse agora, tudo pelo Estado, Nada tudo no Estado e nada fora do Estado. É o pensamento que a gente está vivendo hoje no Brasil. Estamos vivendo. Nós temos- E as nós pessoas temos dizem que é uma democracia. Isso, né? na esplanada dos ministérios tem alguém que está chefiando o executivo e está com esse mesmo discurso, essa mesma É conversa. a mesma coisa. O Getúlio Vargas, ele era fascista. Até embaixo da unha. Exatamente. Ele era fascista. O Getúlio Vargas vacilou até o último momento para mandar os pracinhas para a guerra. Exato. Ele só mandou os pracinhas para a guerra Não tinha opção. porque teve muita pressão, ele viu que não ia ter jeito de escapar, mas ele morria de amores pelo Hitler, pelo Mussolini. Exatamente. O Getúlio Vargas era um cara de pensamento comunista, fascista, ele tinha isso dentro Ele odiava dele, judeus. dentro dele. Isso Odiava judeus. É, Ele não tinha permitia que tinha fossem. o antissemitismo, houve o bloqueio da concessão de visto de entrada de judeus que Isso. tentaram Fugir fugir da Europa. Você do vê Holocausto. que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, são cópia Da Carta da Carta del Lavoro. Da Carta del Lavoro, do Mussolini. Isso aí Exatamente. a espinha dorsal do pensamento comunista, do pensamento fascista, você não você ter o Estado como uma única religião. Exato. E por que então eles tentam destruir as religiões? Porque eles querem que haja apenas então somente uma religião, aquela que venera o Estado. A idolatria Olha a palavra do Estado. venera. A China é assim. A China é assim. A China proscreveu religiões há muito tempo. Sim. Então é uma questão que acontece. Esse é o problema que nós, venianos, sim, não podemos acreditar que a idolatria acaba só saindo da religião que nós praticávamos antes, deixando de adorar ídolos de pau, de pedra, de ouro, de prata, de ferro. Não. A idolatria ainda fica, nós temos que descobrir onde estamos caindo, né? Porque muita gente apoia, saindo. Essa é uma questão interessante. Muitos judeus ortodoxos, isso nós sabemos nos Estados Unidos, está demonstrado, muitos judeus ortodoxos apoiam estas questões. Sim, tem muito judeu democrata, né? Sim, exatamente, democrata. E o pensamento antissemita Tá muito direto. dentro deles. Então, são Isso é questões contra ela mesma. que não escapam da nossa realidade e que ainda que nós sejamos um povo santo, nós vemos que também o nosso povo tem erros e por isso é que nós nos dedicamos a estudar estas questões para sabermos os perigos, sabermos os limites e sabermos também o que devemos fazer para melhorar a nossa situação atual, né? Vacina. Exato, qual que é o anticorpo que nós precisamos nós mesmos criar para poder ter uma defesa em contra disso, né? E para isso temos que ter consciência daquilo que é a idolatria, né? Sim. Porque, por exemplo, o soro antiofídico ele é preparado com Veneno de a própria A peçonha da cobra. peçonha da cobra, não é? Então, sem a peçonha você não faz o soro antiofídico, é a mesma coisa. Sem o conhecimento do que seja idolatria, nós não podemos nos colocar na condição de adoração ao Eterno. Sim. Porque vira e mexe, a pessoa cai numa idolatria, temos que ter consciência. Sim. Então, esse é o recado final, eu acho. Com isso, nós estaremos encerrando o nosso programa. Mais uma vez, lembrando a você que nos acompanha do outro lado, né? Estudar é muito importante porque o estudo vai ser o que realmente te dê os óculos para enxergar
realmente o que é idolatria e o que não é idolatria, como está sendo falado aqui na mesa, né? Que nos nossos dias atuais ainda existem estas questões, que muda de apresentação, mas é o mesmo produto, né? É uma capa nova, mas é a mesma questão, né? Então temos que tomar muito cuidado com essas questões, nós venenos sim, porque como estamos entrando neste caminho, muitas vezes acabamos tendo a dificuldade de não saber quais são os limites, né? E por isso é que nosso podcast de Teshuvá tem esse objetivo de criar a consciência no que nos acompanha do outro lado, a fomentação de estudo. Porque nós aqui numa mesa, né, nesse podcast que nós fazemos, né, nos falamos muitas questões do nosso próprio entendimento e da tua própria Torá, né? Mas se a pessoa que nos acompanha do outro lado não acompanha estas questões com estudo, ou seja, confirmando, conferindo o que está sendo falado e tentando ter um critério próprio de formar uma ideia de realmente como funcionam estes conceitos, realmente não tem um sentido prático estas questões do podcast de Teshuvá, né? Então o nosso desejo para o que está do outro lado da tela é que, após ter escutado todas estas questões, também tenha a oportunidade de você participar ativamente, criando um critério, criando um conceito, criando uma ideia e também comentando com nós, né? Porque nós também precisamos desse feedback, nós também precisamos de ver as coisas, porque o Benjamin Zeitun enxerga uma questão diferente a como eu enxergo uma questão, o Eliyahu também enxerga uma questão, a mesma questão nós enxergamos de formas diferentes. Então, para reunir esses rompecabezas, né, de uma forma completa, nós também precisamos da tua pecinha ou das tuas peças. Às vezes nós colocamos uma pecinha aqui na mesa do podcast, mas às vezes quem tem a peça final, ou seja, quem tem para finalizar o rompecabezas, é você do outro lado da tela, né? Então nós agradecemos a oportunidade de estar mais uma vez presentes aqui, falando com vocês do outro lado da tela a respeito deste tema da idolatria. Esperamos que tenham gostado deste tema e, mais do que gostado, tenham aprendido. E aproveito para agradecer a presença do Benjamin Zeitun, que nos acompanhou nesse programa, né, deixando seus comentários, né, e do Eliyahu Ben Israel, que também deixou seus comentários e seus esclarecimentos a respeito desse tema, né. Então nós com isso estaremos encerrando. Esperamos por vocês a próxima vez e desejamos a todos mais uma vez Shalom, Shalom. Shalom. E olha, nos brinde com os teus comentários. Dê-nos esse prazer e essa alegria. Eu gostaria que quem ouviu, se concordou da anuência, se discorda, escreve, coloca. Sim, também lá, abre o coração, traz a sua discordância. Aqui é um fórum livre, um fórum de discussão, é a antiga ágora dos gregos. Vem trazer aqui, vem aproveitar os conhecimentos do nosso Hassan, do nosso presidente, dos nossos sábios aqui da sinagoga. E foi um imenso prazer ter podido participar. Baruch Hashem. Então, com isso nós estaremos encerrando, mas se você nos acompanhou desde o começo até o final deste vídeo, você gostou desse conteúdo, então recomendo a você deixar o seu like, né? Compartilhar este vídeo nas suas redes sociais e também, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, que ali você será avisado quando entrarmos ao vivo em qualquer das nossas transmissões semanais e também quando postarmos os nossos vídeos durante a semana, né? Então não perca a oportunidade de estar junto com nós e até a próxima. Shalom, Shalom.